Um dos assuntos mais comentados no dia no Twitter tem a hashtag #CalaBocaMourão, que foi uma discussão impulsionada pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, com o vice-presidente Hamilton Mourão. E aí fica uma dúvida no ar: da onde vem a força do Carlos Bolsonaro? Gilberto, onde que ele traz essa... É um mistério, porque o Carlos transformou o cargo de filho de presidente em algo potentoso, porque ele consegue desafiar o vice-presidente da República, que é um general que é ligadíssimo às Forças Armadas e bate boca publicamente, isso depois do pai ter dito que queria colocar um ponto final nessa discussão. E o Carlos Bolsonaro virou, com o apoio do pai, uma espécie de porta-voz informal, mas com todo o poder da presidência da República. Então a pergunta que você faz é óbvia: de onde vem esse poder todo? Sendo que ele é apenas um vereador. Não, vereador e nada, ele não tem poder. E ele cuida das redes sociais do pai. Então as pessoas, quando veem ele falando, eles veem o pai falando, porque o garoto não tem importância nenhuma em si, é porque ele é filho do presidente e também não tem importância. Ele é o filho do presidente autorizado a brigar com ministros, a brigar com TV Globo. A força do Carlos vem de coisas conhecidas e tem algumas coisas desconhecidas, porque é tão complexo que só a psicologia é capaz de explicar. O que é realmente conhecido? Ele foi um dos grandes responsáveis, de fato, pela vitória do Bolsonaro na presidência da República. Foi o Carlos que trouxe esse mundo das redes sociais que o Bolsonaro não conhecia. Então ele apostou desde o início que o pai poderia ter um caminho grande pelas redes sociais. E daí ele foi um sujeito vitorioso. Efetivamente, grande parte da vitória dele se deve a isso. E, simultaneamente, quando o Bolsonaro toma o poder, ele é o único dos filhos que fica sem nada. O Eduardo vira deputado federal, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e vira quase um chanceler de fato, indica ministros. E o Flávio virou senador da República. E o Carlos, que se acha que, graças a ele, responsável, ficou sem nada. Então, se juntou essas duas coisas e alguma relação mais complexa de família que a gente não sabe, e o pai se sente em dívida com o filho. E o filho aproveita dessa sensação para parecer aquelas crianças mimadas que chega uma visita e faz o diabo em casa e ninguém consegue colocar. Exato. Agora, tem um ponto importante disso, que é um garoto descontrolado mesmo, né? Porque ele está causando uma crise do presidente com os militares oficiais, sim, que tem ligado para o Mourão. E o mais grave é que ele, sem saber, ele está ajudando o Mourão. Por quê? Então, era isso que eu queria entender, porque a questão de atrito tanto do Jair Bolsonaro quanto do Carlos com o Mourão vem num crescente já há algumas semanas, sendo que nessa semana a gente percebe que está atingindo níveis que a gente nunca imaginou que seria possível. E o problema é que o Carlos Bolsonaro não foi eleito. O vice-presidente foi eleito. Ele tem o mesmo poder. Você não pode mexer em alguém. O Bolsonaro não pode mandar embora o filho. Exatamente. Não pode mandar embora o presidente. O Mourão. Ele pode mandar embora o filho da rede, mas não pode deixar de ser pai. Exato. Então é uma situação difícil. É duas coisas que ele não pode deixar. Um foi eleito e o outro é filho. Mas e é porque envolve também o Olavo de Carvalho, que também faz uma ponta com os filhos. Agora, o que é grave nessa história? É grave que o Mourão só sai ganhando com essa história. É tão simples. Por quê? Porque o Mourão, a imagem dele ficou positiva por um motivo só. Porque ele parece um cara razoável, equilibrado, previsível, que gosta de ordem, de hierarquia, que tudo que o Bolsonaro não é. Então ele virou um contraponto. E esse contraponto vai crescendo na medida em que o Bolsonaro vai fazendo maluquice. Na medida em que o Bolsonaro deixa o filho dele com a chave do carro, com 15 anos, saindo em casa, as pessoas falam assim: olha, esse cara é doido. E aí vai crescendo o que está acontecendo. Hoje os empresários, parte da elite política, falam assim: olha, esse governo virou uma baderna. E bem ou mal, o Mourão é um cara que a gente pode confiar. Então, quanto mais o Carlos Bolsonaro faz maluquice, junto com o pai,
Mas a imagem do Mourão vem como aquela pessoa do pacificador e do moderador. Então o Carlos Bolsonaro está aí, sem saber, sendo um dos principais cabos eleitorais do Mourão, por incrível que pareça. Mas quando a pessoa é desequilibrada emocionalmente, ela acaba fazendo coisas que ela nem sabe, mas acaba se auto-sabotando. Esse é o caso do Carlos Bolsonaro.